E fala também sobre o fim do jejum longo de Dudu em relação a gols no Palmeiras. Por que Endrick e Giovani jogam tão pouco? Torcida anda irritada nessa questão com Abel Ferreira. Tem números, estatísticas, façanhas de Gustavo Gomes. Para completar notícias do Palmeiras, DM cada vez mais cheio, agora com uma baixa importante. Tem detalhes importantes financeiramente falando sobre direitos de transmissão. Quanto o seu clube faturou no ano passado? A discrepância é gigante. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, espero que tenham uma ótima semana. Bora começar dividindo uma informação, todo esse conteúdo é um oferecimento de win. Na tela com jogos da Premier League dessa segunda-feira, 3 partidas importantes na luta contra o rebaixamento. Tem Fulham e Leicester, vou de Fulham. Tem Brighton e Everton, vou de Brighton. Já o Nottingham Forest recebe o Southampton e vou de Nottingham Forest. Mas o grande jogo dessa segunda-feira, e eu quero dividir meu palpite com vocês, é Corinthians e Fortaleza. Difícil imaginar quem vai vencer, por isso minha sugestão é de ambas as equipes marcando, jogo na Neoquímica Arena. Para se divertir comigo na unha é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Gustavo Gomes, muito, mas muito importante dentro do atual elenco palmeirense. Antes de trazer números que são bem legais, só queria resgatar a história do momento em que ele foi contratado. O Alexandre Matos era o diretor de futebol do Palmeiras e chegou a um acordo com o Milan para a compra do atleta por 6,5 milhões de euros. Isso, na visão do Matos, se tornaria um escândalo. Palmeiras contratando um zagueiro paraguaio que foi à Itália e não conseguiu jogar pelo Milan por 6,5 milhões de euros. Mas o Matos tinha absoluta confiança de que o Gomes daria certo no Palmeiras. Qual foi a estratégia? Ele combinou com o Milan, apesar da compra acertada, do anúncio de um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Na verdade já estava fechado. Negócio por 6,5 milhões de euros e a compra em definitivo do Gomes. Mas o anúncio por parte do Palmeiras se deu dessa maneira, de que ele chegaria por empréstimo por um valor bem menor do que esses 6,5 milhões de euros. Para a sorte do Matos, que escapou de uma enorme confusão, o Gomes foi muito bem nesse primeiro ano, e aí os 6,5 milhões de euros não foram considerados pelo torcedor um valor alto. E aqui que entram as estatísticas interessantes de uma conta chamada Análise Verdão. Eles trouxeram alguns números que chamam de fato a atenção. O Gustavo Gomes é o primeiro com mais vitórias no clube entre todos os estrangeiros. Ninguém entre os gringos que já jogaram na história alviverde ganhou tantas partidas quanto o Gomes. Ele também é o primeiro capitão com mais títulos pelo clube. Nenhum outro cara que usou a tarja de capitão em todo o período do Palmeiras conseguiu levantar tantas taças. Ainda é o terceiro zagueiro com mais gols pelo clube, outro número gigante. O quinto que mais venceu nesse século, o nono com mais jogos no século e o nono zagueiro que mais venceu pelo clube. Vou até completar com mais uma que não estava na lista. Com o gol marcado na vitória contra o Barcelona, em Guayaquil, na última quarta-feira, já são 31 gols. E ele entrou para o seleto ranking dos 10 maiores artilheiros estrangeiros da história do Palmeiras, ao lado de Hernan Barcos, que era centroavante, ainda é centroavante, ainda joga. E também de Munhoz, atacante colombiano de lado de campo. Um zagueiro conseguiu chegar ao mesmo número de gols de um centroavante, de um atacante de lado, só para vocês entenderem um pouquinho da grandeza de Gustavo Gomes. Queria saber o que vocês pensam a respeito do Paraguai, usem um espaço para comentário para opinar, combinado? Para falar agora sobre Abel Ferreira e um pequeno probleminha no Palmeiras. O Abel vive fase espetacular, tudo que ele toca no Verdão vira ouro. O cara já foi, por exemplo, bicampeão da Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa e Supercopa. Mas a utilização dos atletas da base tem lhe rendido algumas cornetadas do próprio torcedor palmeirense e os mais novos casos dizem respeito a Endrick e a Giovani, dois atacantes formados na base, super valorizados no mercado. O Endrick já foi vendido para o Real Madrid por 72 milhões de euros e o Giovani já teve proposta de 18 milhões de euros do Ajax. Pois bem, o Endrick não entra em campo há 3 partidas, não sai do banco de reservas. Na atual temporada, 18 jogos, 12 na condição de titular e 3 gols marcados. O caso do Giovani é ainda pior. Ele só participou de 4 dos últimos 11 jogos do Verdão, ou seja, em 7 nem entrou em campo. Na atual temporada, 14 jogos, só 3 como titular, 1 gol e mais 3 assistências. Qualquer pesquisa que você pegar, incluindo torcedores do Palmeiras, sobre a situação de ambos, e você vai ver que o torcedor palmeirense entende que esses caras precisam jogar mais. E aí a gente volta para uma velha discussão que existe dentro do Palmeiras: por que o Abel utiliza tão pouco as categorias de base?
No atual time titular, somente o Gabriel Menino é formado no CT Alviverde, com o detalhe de que o Palmeiras hoje talvez seja o clube que melhor revela atletas. E para fechar de vez o assunto, vale a lembrança da última quarta-feira, quando o Palmeiras venceu o Barcelona em Guayaquil por 2-0. No segundo tempo, depois de ter aberto os 2-0, o Abel decidiu mudar todo o seu ataque. Mas Giovani e Hendrick não saíram da reserva. E o torcedor palmeirense ficou muito irritado quando o Abel colocou o Breno Lopes, depois o Navarro e ainda o Garcia aberto pelo lado direito, não como lateral, mas como um homem no meio campo. Queria saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer se está tudo ok, para dizer se o Abel precisaria utilizar um pouquinho melhor a base. Estou curioso para saber o que você pensa, beleza? Hora de fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras com o fim de um gigante jejum. Dudu voltou a marcar um gol nesse domingo depois de 1996 minutos em campo. Foram 24 partidas, ele não fazia desde novembro da temporada passada. O gol do Dudu foi o quinto na goleada por 5-0 contra o Goiás, na Serrinha, jogo disputado pela quarta rodada do Brasileirão. Antes, Arthur de cabeça, Sidmar contra, Rafael Veiga e Hendrick já haviam feito 4-0. A curiosidade em cima dessa situação é que o Abel Ferreira brincou na entrevista pós-jogo sobre o fato de ter deixado o Dudu em campo. Ele costuma tirar o atacante, até porque entende que ele tem um papel importante de acelerar o jogo e com o decorrer da partida o Dudu vai cansando. O Abel disse mais ou menos algo como que o Dudu teve sorte de não ter sido substituído e esse gol foi super importante para dar um pouco mais de confiança. Já haviam sido disputadas 21 partidas nessa temporada sem balançar as redes, embora com jogos bons e mais 3 jogos na temporada passada, totalizando esses 24 jogos de jejum. Queria falar também a respeito do Hendrick, que passou os últimos 3 jogos sem nem sair do banco de reservas, foi colocado nos minutos finais do jogo contra o Goiás e marcou um gol e foi bem. Inclusive acabou ganhando destaque no jornal espanhol AS, que tem acompanhado de perto o desempenho do brasileiro desde que ele foi contratado pelo Real Madrid por 72 milhões de euros. Para fechar sobre o Verdão, o Palmeiras já é o segundo colocado do Campeonato Nacional, 10 pontos conquistados, só atrás do Botafogo, que tem 2 pontos a mais. O Palmeiras tem 3 vitórias e um único empate, esse empate contra o Vasco, 2-2 no Rio de Janeiro, as vitórias contra Cuiabá, Corinthians e agora o Goiás. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!